Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Tássio Veloso. Eu sou o Emerson Alecrim. Eu sou o Vitor Pádua. A Apple apresentou o novo design de todos os seus sistemas operacionais na WWDC 2025. E ele foi chamado de Liquid Glass. Lembra bastante algumas coisinhas que a gente já viu ali pelos anos 2000, viu? Além disso, tivemos novidades grandes no iPadOS, principalmente no que diz respeito a multitarefa. Só que, fora isso, o evento pareceu um pouquinho morno, viu? Deixou um pouquinho a desejar. Mas se você quiser saber todas as nossas impressões, corre lá primeiro, deixa a sua avaliação pro Tecnocast, segue a gente no seu app favorito e aguenta aí, que a gente já começa. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 22 minutos e 2 segundos. Vamos lá, Tassi, qual que é o primeiro comentário de hoje aí? O Rodrigo mandou uma mensagem sobre o episódio 378. Ele disse que foi muito bom, entre aspas, obrigado. E diz que, espero que não aconteça, pois de fato não faz muito sentido. Mas se o Google realmente for obrigado a vender o Chrome, eu espero que seja para a Microsoft ou a OpenAI. Antes de tacarem pedras, meus pontos. E aí ele vai explicar aqui, tá? Microsoft. Muita gente odeia o Edge por te fazer engolir o Bing e o Copilot, mas se você perder alguns minutos da sua vida para fazer um debloat no Edge, ele fica lindo, liso e com recursos realmente úteis. Por padrão, diz o Rodrigo, é uma merda mesmo, igual o Windows 11, mas desabilitando as tranqueiras que dão dinheiro para a Microsoft é um bom produto. Aí a questão é, desabilitando as tranqueiras que dão dinheiro para a Microsoft, ele não é só um Chrome? É só um navegador com Chromium. Não, mas tem a sincronização da Microsoft, tem umas outras coisas. Cara, você sabe que eu tenho, nos últimos tempos, conversado com muita gente que adotou o Edge no computador do trabalho e no celular também. Nossa, no celular? No celular Caramba. Também. Às vezes eu instalo, aí fico um tempo com ele, no Android, mas eu tô sempre intercalando, né? Mas as pessoas veem valor no Edge. E ainda mais pra quem já tá no ambiente Microsoft, né? Pra outras coisas de trabalho, sei lá. Mas eu acho que a graça aqui da explicação do Rodrigo é porque no episódio a gente brinca que se for a Microsoft a comprar o Chrome, eu já abandono porque eu não quero que o Chrome vire um Edge, né? Sim. Por conta de, enfim, toda a customização, linguagem visual da Microsoft. Aí o que o Rodrigo tá dizendo é, se você tirar o que a Microsoft faz, o navegador fica bom, porque ele vira um Chrome. Então, enfim, dá pra customizar, pelo menos tem isso. Outro ponto que ele fala é sobre a equipe de devs do Edge. Já vi muitos bugs do Chromium que ao invés deles simplesmente corrigirem direto no Edge e seguirem a vida, não. Eles abrem um pull request no source do Chromium para ser merged lá e por consequência beneficiar eles mesmos, Edge, e também seus concorrentes, como Brave, Opera, Vivaldi. Isso aí tem que respeitar, muito bom. Sim. Mas se tiver que ser outra empresa, então gostaria da OpenAI por conta da qualidade dos aplicativos do ChatGPT para todas as plataformas. Também diz que é tudo liso, bonito, funcional, com código nativo, seja no Android, Web, iOS ou Windows, diferentemente até mesmo do próprio Google com o Gemini, que mais parece um PWA, né? Aquela interface web, o aplicativo com interface web, travadão, no Android e iOS, que por sinal é o mesmo caso do app do Copilot para todas as plataformas. Traduzindo, a OpenAI tem um cuidado com UI e UX com seus produtos que nenhuma outra concorrente tem. Então creio, diz aqui o Rodrigo para fechar, que não seria diferente com o Chrome. Não sei. Primeiro, bravo o comentário sobre Microsoft, sim, tem que valorizar, né? Pegar um projeto de código aberto e, em vez de corrigir só no seu, corrigir para o Git lá de todo mundo, isso é bem legal. Agora, um comentário sobre OpenAI ter um cuidado com UI e UX, vale dizer que OpenAI nunca teve um projeto da complexidade de um navegador nas mãos dela. Então, uma coisa é uma o que coisa ela chatbot, faz né? no chat, né? Outra coisa, um navegador cheio de
menus cheios de recursos e tal. Aí a gente teria que ver também como é que ficaria. Agora, eu tenho o ChatGPT instalado no meu Mac e ele tem aquele assistente que fica em cima na menu bar. E depois que eu aprendi a usar aquilo, eu fico o tempo inteiro consultando e hoje eu gostaria que, assim como existe aquele botão de Copilot no Windows, que abre uma interface bem questionável das vezes que eu usei, eu queria que tivesse um botão de acessar algum assistente rápido. Porque aí eu configuro ele, né? Essa janela, ela fica bem no cantinho, onde normalmente é o Spotlight. Nossa, me ajuda demais. Porque eu tô ali trabalhando no documento, já abro aquilo, e é o que o Rodrigo falou, nativo, segue a linguagem do sistema, funciona rápido. Então, realmente, a OpenAI tem esse cuidado mesmo. Mas, assim, considerando-se que a Microsoft é investidora da OpenAI, e que a Microsoft fornece o poder dos data centers para a OpenAI. E que a OpenAI, na realidade, assim, ela não é nada, né? Ela é uma empresa que depende do investimento das outras. Eu imagino a Microsoft com muito mais musculatura financeira para comprar o Chrome, se chegasse nessa situação. Aí ela pegaria o Edge, todo o pacote de instalação do Edge, mudaria para chrome.exe ou chrome.dmg e pronto, já mandava assim para todo mundo. Será que ela manteria o nome? Será que manteria 2 navegadores? São várias questões, né? Como encaixar um Chrome na linha de produtos da Microsoft. E óbvio que, pelo que a gente conversou, para a OpenAI faz sentido porque ela quer ser não vamos dizer que ela quer, mas ela sabe que ela tem esse potencial em certo nível de ser uma substituta do Google com o ChatGPT, né? Enfim, mas a ver, também sou da opinião do Rodrigo aí de que não vai acontecer. Se acontecer, que seja da forma menos dolorosa possível pra gente. Seguindo aqui, próximo comentário no Spotify é da Ana Mota e ela diz o seguinte: vocês terminaram falando de como as pessoas poderiam interagir com seus personagens favoritos, mas alguém lembra de fanfic? Quando eu era adolescente, isso era muito comum. Se a IA conseguir fazer isso, eu acho que é um mercado que poderia cobrar preços altos pra você materializar a sua fanfic com os personagens de verdade. Taz, você que deu essa ideia, o que você acha? Eu tenho uma história pra contar sobre isso. Vixe. No meu tempo de moleque, quando tava, né, aquele período em que não existia ainda Harry Potter com todos os livros, você tinha que esperar a J.K. Rowling escrever, ter a data pra sair, aí se vai sair em inglês, se vai sair em português, enfim, tinha todo esse drama. E uma vez eu resolvi baixar o livro. Não façam isso, é pirataria. Mas eu baixei o livro e era num site, uma comunidade, que as pessoas estavam digitalizando o livro conforme ele ia saindo. E aí eu baixava pro computador, imprimia o livro e ia lendo. Aí quando eu já tava assim no 4º, 5º capítulo, qualquer coisa desse gênero, eu descobri que era uma fanfic. Aquilo não era Harry Potter. Era tudo uma grande palhaçada, uma grande mentira. Eu fui enganado. Mas fora, né, este pequeno caos aqui... Harry Potter e a varinha maravilhosa, sei lá, um nome assim. Seria algo nesse nível mesmo. Mas quando a gente... Pera, fanfic não é pornô, né? Eu não sei agora. Não, fanfic é um trabalho, é uma ficção feita pelos fãs. Pode ou não ser. Pode ou não ser. Pode não ser. Existe muita fanfic que é 18+, sim. Mas não precisa necessariamente. O grande desafio aqui é ter uma base, né, de material mesmo, o tal do canônico, né, para conseguir criar esses personagens, porque senão poderia virar algo muito raso. Tolkien foi um que desenvolveu muita coisa canônica, Star Wars também tem, Harry Potter tem aquele site Pottermore, em que a J.K. Rowling colocava algumas informações adicionais e tal. Então, se tiver isso, né, tem potencial para IA que funcione como uma fanfic. Mas a ver também. Mas eu tô tentando entender qual que vai ser o papel da IA. Ela vai criar a fanfic? Eu acho que sim. Ou a gente vai subir uma fanfic e ela realiza aquilo em um avatar pra gente? A IA vai pegar o que ela sabe sobre os personagens, o enredo, a história, e vai transformar aquilo numa história que seja mais interessante para aquele leitor ou aquele consumidor
individualmente falando. Então é um negócio que seria bem, bem personalizado, mas com base nas informações que tem ali disponíveis sobre aquela obra. Isso me lembra, na faculdade de jornalismo, tinha um negócio chamado agulha hipodérmica de Bloomer. E a agulha hipodérmica de Bloomer dizia o seguinte, que cada consumidor de informação receberia uma mensagem individual totalmente personalizada para ele, com os interesses, os desinteresses, inclusive, que você não quer, cortaria lá. E aí seria algo, na maneira como se tinha lá naquela época, não dava para fazer. Era comunicação de massa. E se for para pensar, é o que hoje um algoritmo tenta fazer. E um algoritmo que tenha, de novo, todos esses materiais que eu citei, talvez você consiga criar histórias individuais para cada pessoa com os pontos que ela mais gosta, com os personagens que ela mais gosta. E aí você cobra um premium, né? Uns $50, uns $100. O céu acaba sendo o limite. A ver como que as empresas vão aproveitar aí esses avanços da IA para monetizar mais. Mas vou te falar, tá surgindo tanta teoria do que a IA pode fazer e no fim das contas, o que eu não tenho visto são empresas que chegam e falam, beleza, a gente vai fazer. Porque até operacionalizar um negócio desse é tanto investimento, é tanta coisa que você precisa fazer. No caso de uma franquia, tem que contratar roteiristas para escreverem as histórias de base e assim, então é muito potencial, muita hipótese, e o que eu tenho visto é pouca iniciativa, pouco resultado. Até porque as empresas de mídia já estão completamente arrochadas, sem grana, e ainda mais para colocar dinheiro no negócio que não tem como ter certeza, né, de que vai pra frente. Até porque você tem que saber como colocar limites no que a IA vai criar, que nem a gente brincou ali, você falou, né, do personagem que, sei lá, você quer fazer um OnlyFans de uma personagem específica, a IA vai criar isso em forma de avatar pra você, e a Netflix ganha um plus. Mas não é do interesse das marcas de certas franquias. Por exemplo, eu vi uma entrevista da Emma Watson, eu não sei se era verdade, eu vi um post no Instagram, enfim, você que é fã, você vai saber dizer, mas que até hoje ela não gosta de fazer papéis em que ela se exponha de forma sexual, sexualizada, porque ela entende que pro resto da vida ela vai carregar nas costas uma base de fãs que conheceu ela através de Harry Potter, né? Enfim, eu não sei até onde isso é verdade, eu vi no Instagram isso uma vez. Então, assim, tem certas marcas, falando que até uma personas, né, que não vão querer ser moldadas da forma que a pessoa quer consumir, né? Então, primeiro, tem a complexidade técnica e de privacidade, de regulação, de a plataforma saber tudo sobre você para daí fazer conteúdos personalizados para você. Então, isso já é um problema hoje com rastreador de anúncios, por exemplo. E o segundo tem essa questão de qual é o limite de cada uma das franquias, de cada uma das marcas. E isso aí é um imbróglio também de você ter que negociar com as marcas e a liability de repente o modelo pode soltar alguma coisa que você não queria que ele soltasse e aí a empresa toma um processo da marca, né? Então, em resumo, se for acontecer, acho que a tecnologia precisa avançar bastante ainda para trazer um certo nível de controle, sabe? Principalmente os limites, né? Os tais dos guardrails. Porque até hoje a galera tenta estressar esse modelo, chegar lá aonde a coisa para de funcionar e consegue. Prompt injection, né? Quando você tenta fazer ele ignorar os comandos de segurança. Ou tentar também dar a volta até chegar na resposta que você quer, né? Que é a resposta assim, pegadinha. Melhorou muito naquilo de violência, armas, sei lá, coisas biológicas, sensíveis, né? Os chatbots hoje não caem mais nisso. Mas ainda assim é um risco muito grande. Pedir pra escrever uma fanfic e sair um negócio meio complicado, pra dizer o mínimo. Um comentário que chegou na comunidade do Constâncio Henrique falou: eu tenho o plano com anúncios da Netflix. Eu assinava o básico sem anúncios e com o fim dele fui migrado para o plano com anúncios. Não tenho do que reclamar. Entram poucos anúncios, tem vezes que fica até dias para aparecer uma publicidade e eles são rápidos e não atrapalham a experiência. E o Constâncio diz que gostaria até que houvesse um plano 4K com anúncios. Já na Disney Plus, a coisa não flui tão bem. Ele disse que assina pelo Meli Plus e os comerciais são constantes, do tipo um intervalo a cada 10 ou 15 minutos, e longos, de 1 a 2 minutos de comerciais. Mobilon, era bem aquilo que a gente estava falando de a Netflix fez de um jeito legal, né? Enquanto as outras marcas estão com essas dificuldades aí que ele cita. Ou eles estão começando a fazer ainda e vamos ver até onde vai. Esse é o medo. Mas
Mas assim, a tendência não é que os pontos em que esses anúncios são inseridos fiquem mais precisos e mais bem feitos com o tempo? Eu estava lendo esses dias um consumidor do Prime que pela primeira vez esbarrou numa publicidade dentro do Prime aqui no Brasil e era no meio de uma cena. E aí não dá, sabe, cara? Você tem a tecnologia, você sabe o que é cada cena, você usa inteligência artificial para um monte de coisa e não consegue determinar, a gente saiu aqui de um conflito e agora aquilo são aqueles pontos que nos filmes da televisão tradicional é onde eles colocariam os comerciais, manja? E não consegue detectar isso. Dizem que o Steven Spielberg dava trabalho, porque ele fazia filme e não queria indicar, sei lá, um negócio assim. Tinham problemas com o Steven Spielberg. Mas deveria ser algo mais simples de ser feito, né? Pra ficar integrado. E não, tá aí o ouvinte reclamando. O problema também que existe é que a mídia programática, ela é dinâmica na precificação. É um leilão que acontece no momento que está carregando o anúncio, ou a página, né? Para usar o exemplo de internet, de sites, que é o que eu sei melhor. Então, por exemplo, se você carrega uma página da internet, tem um banner na lateral. Esse banner depende muito do nicho, qual é o tipo de assunto, qual é o país que está rodando, muda muito, tá? Mas só para vocês entenderem a proporção aí entre um e outro. Esse banner vai pagar, por exemplo, 50 centavos de dólar o CPM, tá? O CPM é cada 1000 impressões daquele banner, o publisher recebe 50 centavos de dólar. Então, R$2,50 mais ou menos por aquele banner ali. E aí, você vê aquele outro banner que é chato pra caramba, que é você tá numa página, clica num link pra abrir uma outra página e aparece o banner vinheta, né? Vignette em inglês. Não sei se é vinheta a tradução disso, mas enfim. Ocupa a sua tela inteira e fica um banner bem no meio da sua cara. Antes de ir pra outra página, né? Isso. Você tá abrindo um link do próprio site, dentro do próprio site. Aparece esse banner aí. Esse banner aí é incômodo pra caramba, mas o CPM sobe para $2,50, $3, entendeu? Então é 6 vezes mais o valor do banner para o publisher. Ele recebe 6 vezes mais para cada 1000 impressões, né? Então você pega, por exemplo, o YouTube com mid-roll, por exemplo, em vez de um anúncio no começo ou no final. O mid-roll, com certeza, o valor é muito maior, a receita que gera, do que o banner no final do vídeo. O vídeo no final do vídeo, né, de anúncio. E isso não é porque o anunciante é do mal, sei lá, é porque aquele anúncio de fato faz a pessoa prestar mais atenção, distrai ela do que ela estava fazendo, interrompe a ação dela. E nisso de interromper é irritante para você, porque você troca a sua atenção, mas pro anunciante gera mais conversão, porque de repente se o anúncio é bem segmentado, por mais que você fique irritado com aquele anúncio, você estava interessado naquilo que está aparecendo, e aí você clica, e aí você interage, entendeu? Então, esse lance de ficar melhor ou pior por usuário é difícil a gente imaginar, porque é esse equilíbrio entre o que gera o melhor resultado financeiramente, né? E isso vai acabar influenciando na decisão da empresa, o que ela vai colocar para rodar ali. É um conflito aí de coisas distintas. Você quer que o cara veja o seu conteúdo até o fim numa experiência lisa, mas você quer colocar publicidade para rentabilizar melhor o seu conteúdo. E o problema, a meu ver, é quando fica uma coisa porca, mal feita, que é o que está sendo relatado aqui pelo Constâncio. Se parar para pensar, o canal da HBO na televisão por assinatura, na época de Game of Thrones, entre outras séries, começou a série, não tem mais publicidade. Você vai até o fim do episódio sem perturbação. Por causa disso, a HBO era um canal de pay-per-view que custava muito mais caro, né? Tinha um pacote específico de HBO. Aí sim, fomos pro streaming. Os streamings seriam equivalentes aos canais da TV por assinatura. E mesmo assim estão colocando publicidade. Mais ou menos, acho que igual, mas porque o valor talvez seja menor, no caso da HBO, né? Mas sim, no final das contas, a empresa ela vai ter que abrir mão um pouquinho do potencial de receita. Eu acho que tem a ver com o que eu falei no outro episódio também da curva de Laffer, né? Só que no caso, isso é para falar sobre impostos. No episódio eu falei sobre preço da assinatura, mas vamos dizer que vale aqui também para quantidade de anúncios, né? Tem um certo limite. Mais do que isso, você começa a perder dinheiro, porque impacta a experiência e as pessoas saem fora, né? Então você tem que testar esse limite. Mas, às vezes, testar o limite também é ter um pouco de bom senso e falar, olha,
trabalho. A gente precisa ganhar dinheiro, também não dá pra ficar forçando muito, porque senão ferra demais a experiência. Isso quando não vem com a estratégia da enxitificação, que foi o que a gente falou, né, no episódio, que é piorar propositalmente pra você pagar mais caro num plano sem anúncios. Mas é isso, vamos ver como é que fica o equilíbrio dessas coisas aí. Temos o áudio, vamos colocar aqui pra rodar, porque o pessoal não anda muito animado pra mandar áudio, né? Mas quem quiser mandar... Estão tímidos? Pode mandar lá no Caixa Postal Tecnocast, nosso grupo do Telegram, e vamos ouvir o comentário do Vinícius Mazola. Fala pessoal do Tecnocast, Vinícius Mazola aqui. Sobre o assunto de trabalho de casa e segurança, eu trabalho numa empresa que tem 4.000 funcionários e o meu computador, não importa se eu estou no trabalho ou em casa, a segurança é relativamente igual. A não ser que venha alguém, certamente na casa, assistir e ver, né, ter alguma outra coisa, o computador é o mesmo, é o meu laptop da empresa, que eu levo para o trabalho, que eu trago em casa. A gente tem a VPN é controlada para os domínios e para os aplicativos da empresa, só passa pela VPN, não passa direto pela minha internet. E tem as políticas que são aplicadas direto no sistema operacional, na questão de senhas, de tempo de tela, e tem várias coisas que são sempre reaplicadas pelas políticas da empresa, e isso garante que você não vai fazer coisas diferentes. E todo o acesso da empresa pelo single sign-on, né, que acontece, ele é com 2 etapas, todos fomos obrigados a instalar o aplicativo e utilizar o 2 etapas. Um abraço aí gigante, bom trabalho aí pra vocês como sempre. Valeu, Vini. Então quer dizer que a empresa controla até o que você consegue acessar na máquina, né? Nesse caso aí. Sim. Agora, o interessante é ver que eles fazem o dever de casa, né? Estão lá fazendo a gestão de usuários, fazendo a gestão de TI, porque vira e mexe que acontece a empresa, até grande, ele fala, né, 4.000 funcionários, e as pessoas ficam meio ao Deus dará. Então é bom ver que isso está acontecendo e vai ter que acontecer cada vez mais. Recentemente, estive entrevistando um executivo dessa área de segurança e ele me contava que o phishing em que você é funcionário da empresa e alguém te liga dizendo ser do departamento de TI e aí tem um problema na sua conta, esse modelo de phishing tá bem comum, porque aí você já fica com medo e se é alguém da área de segurança, aí mesmo que você pode dar seus dados de segurança, né? Aí eles vão capturam tudo e utilizam essas informações contra você. Então, aproveitando aí o que ele contou para trazer esse dado e reforçar com os nossos ouvintes. Tomem cuidado, saiba qual é o procedimento de segurança da sua empresa para não entrar numa fria. Então aí que tá, mesmo com todos os procedimentos de segurança, a brecha aparece, sempre tem um jeito. É isso, comentários lidos, bora pra pauta? Bora. Segunda-feira, 9 de junho de 2025, e hoje aconteceu a WWDC, evento anual onde a Apple anuncia as novidades de todos os seus sistemas operacionais. E a maior expectativa para hoje estava em torno do design do iOS 26. Aliás, esse é o novo nome, iOS 26. A Apple abandonou a nomenclatura e agora está usando o ano como nome do sistema, mas como vocês já entenderam, ela usa o ano seguinte ao ano do lançamento. Faz certo sentido porque o sistema fica disponível para o público no outono americano, que aqui no Brasil é lá para setembro, outubro, depois do lançamento do iPhone, né? Então o primeiro ano inteiro que ele vai ter de vida vai ser o ano seguinte. Mas enfim, esse ano está fazendo mais de 10 anos que a Apple anunciou o iOS 7, que foi o último grande redesign do sistema operacional. Na época, a gente tinha uns sistemas que utilizavam aquela linguagem que é o esquimorfismo, que tenta emular elementos do mundo real. Então, você abre uma carteira, ela tem aquele background de couro, você abre o aplicativo de notas, ele tenta imitar uma folha de papel, né? E no iOS 7, a Apple veio com esse design flat. Tudo que você abre é sempre uma coisa lisa, sem muitos detalhes, né? É aquela coisa bem flat mesmo. Porém, hoje a Apple anunciou uma novidade, um certo redesign no sistema operacional, que é essa linguagem que eles estão chamando de Liquid Glass. Então, um vidro líquido. O que lembra pra gente, né, Vitor, nosso designer aqui do TB, lembra um pouquinho coisas que a gente já viu antes, mas um pouquinho melhorado, dá pra gente falar assim? O que você achou aí dessa novidade? Eu concordo. A primeira coisa que eu vi entrando nas redes, assim, foi a galera falando, isso aí tá com muita cara de Windows Vista, o Windows fez isso 20 anos atrás. Eu concordo em partes, eu acho que sim. É uma coisa que remete a essa época, anos 2000, ali tinha muita
essa pegada de vidro, usar isso no design. Só que, como você disse, eu acho que eles melhoraram isso. Eu acho que hoje a gente tem muito mais interação, os movimentos, os motion designs, traz essa característica do liquid glass, né, que eles falam, que é essa coisa, é um glass, é um vidro, então, né, é uma coisa translúcida, mas ela tem movimento, ela tem toda uma interação, cada botão que você clica, ele tem uma nuance de cor, muda o reflexo. Eu acho que isso, para a experiência imersiva do que eles querem propor com esse design, eu acho que é importantíssimo, e agora a gente tem essa possibilidade, né, coisa que 20 anos atrás era impossível de se fazer da forma que é hoje. Então, acho que é um motivo que deixa tudo melhor. Por isso que eu disse que eu acho que eles realmente fizeram essa ideia, que não é uma ideia inovadora. Isso já tá no design há anos. Isso vai e volta várias vezes, né? É meio cíclico esse design, esse estilo de fazer design. Mas da forma que foi feito, da forma que eles colocaram, eu acho que eles conseguem trazer essa imersão que eles propõem, pelo menos com o nome, né? Eu acho que tudo encarna ali, tudo fica colado, essa ideia. Eu pensei imediatamente no Windows Vista também, acho que foi uma unanimidade, né? Todo mundo viu isso no sistema. Mas a hora que eles começaram a mostrar, por exemplo, Safari, o que acontece com o menu? E você vê que eles abandonaram aquele conceito de ter uma barrinha, por exemplo, embaixo a barra de endereços, que daí ela encurta, mas ainda a barrinha fica ali visível. E eles foram para o caminho de ter apenas o elemento com cantos arredondados, né? Então a barra de endereços, ela fica ali com os cantos arredondados, mas o design, a página, o aplicativo toma conta da tela totalmente. E aí esse elemento só fica por cima. E isso me lembrou muito uma tendência de design que eu tô vendo na web agora. Por exemplo, o TechCrunch, se eu não tô enganado, lançou isso recentemente, né? Substituiu o menu deles por aquele menuzão de antes e agora, na verdade, é só o logo ali que fica com um elemento em volta. O ícone de busca fica também circulado ali por uma coisa e com essa cara de vidro também, né? A tela passa por trás e a parte de cima também é ocupada. Então, eu já estava vendo isso saindo nos sites e falando assim, tem uma tendência nova aí, porque nos últimos 15 anos, pelo menos, 20 anos quase dá pra gente falar, mas acho que 15 anos é um intervalo aí seguro para falar. A tendência de design da web como um todo foi simplificar completamente o layout e você ter uma barra em cima e o footer embaixo, né? E aí a parte do meio fica não fica mais dentro de caixas como era antigamente. É tipo tudo branco e as divisões são apenas com espaços, não tem linhas dividindo, né? E então eu não tinha visto nenhuma grande mudança nisso na web em si, desde essa mudança para as barras, que todo site hoje usa isso, uma barra no topo. Até agora que o TechCrunch veio com esse estilo. Eu não sei se foi inventado pelo TechCrunch, mas eu vi primeiro no TechCrunch e agora tô vendo também em outros sites. Mas curioso que sai da web e vai para o sistema operacional da empresa que é referência em design, né? E antigamente o que a gente via era o contrário. Lança-se a tendência num sistema e aí a web como um todo também vai incorporando para parecer mais nativo ou coisa assim. Mas olha só, uma curiosidade, eu estava aqui lembrando de algumas escolas famosas de psicologia e tem uma que é o gestaltismo. E um dos princípios deles, eu tô falando aqui, pessoa que estudou psicologia na faculdade de jornalismo, tá? Então não vai ser a coisa mais perfeita do mundo. Mas o Gestalt tem aquilo do coisas que ficam ocultas, mas que por complementação o nosso cérebro entende que elas ainda estão ali. Tipo, quando a gente vê enquadrado só um trecho de alguma coisa e você sabe que é o logo de uma determinada marca, alguma coisa assim. O cérebro completa o que é apresentado na tela. O Safari, antes dessa mudança toda, me parece que ele, não sei, já estava começando a dar pistas de como seria esse caminho da Apple, quando a gente pensa quando o Safari inventou aquilo do fundo translúcido. Digo, o frame do Safari era translúcido, e aí quem tinha site precisava pensar em como seria a apresentação da página, porque parte do conteúdo, quando você rolava para cima ou para baixo, ele ainda podia meio que vazar, tipo para barra de endereços, para barra de controle do Safari. Então eles começaram a fazer essa movimentação e brincar com o translúcido, com o transparente, com o fosco, e agora se inverteu. Então, se antes nós tínhamos algumas coisas em cima e embaixo que ficavam bem translúcidas, mas eram partes do sistema, do aplicativo,
agora essas coisas são itens flutuantes. E aí, assim, precisamos ver o que os desenvolvedores vão fazer a partir dessa mudança. Porque vendo assim, logo de cara, parece simples o negócio. Mas, por mais que a Apple esteja bebendo da fonte do Aeroglass, Windows Vista e tal, eles, geralmente, quando eu converso com desenvolvedores, eles batem na tecla de que a Apple é muito forte na parte de documentação, na parte de fundamentação, para que as coisas aconteçam, né? Ainda mais essas novidades grandes, assim. Então, eu fico imaginando, WWDC rolando, provavelmente vai ter sessão lá online ou em Cupertino, em que eles explicam a física por trás da coisa, os efeitos de bounce, os efeitos de movimentação, assim. Por ser muito novo, né? Acabou de ser liberado, não sabemos como os aplicativos, fora os da Apple, vão implementar essas funcionalidades. Mas tem um potencial muito grande. E aí, quando a gente para pensar também o que a Microsoft tentou fazer lá com o Windows Vista no passado, há 15 anos para mais, a Microsoft não levava tão a ferro e fogo com os desenvolvedores igual a Apple faz, né? Então, eu acho que tem um valor nisso também, ou a vantagem deles nisso, de eles colocarem o negócio como uma novidade, mas também eu não tenho dúvida de que vai ser uma imposição para os desenvolvedores. Uhum. Eu tive um pensamento parecido, porque parece que um dos intuitos funcionais desse novo padrão de interface é estimular o aproveitamento da tela, né? Fazer com que os aplicativos aproveitem mais a área disponível, né? Quando a gente pensa no celular, talvez no tablet, no notebook, isso não seja tão importante assim, mas no celular que tem uma tela muito pequena, todo ganho de espaço que você consegue, no sentido de aproveitar aquele espaço, eu acho que é válido. Então, por exemplo, a gente pode começar a pensar em aplicativos que, em vez de ter uma barra lá embaixo ou uma barra superior, você faz ele todo preencher a tela, e alguns elementos que são necessários, elementos básicos, né? Também a gente não pode deixar muitas opções à vista para o usuário, senão ele acaba ficando confuso, e aí você deixa ele flutuante. Então eu acho que o que a Apple está querendo fazer, de certa forma, é isso, estimular o aproveitamento da tela ao máximo. E isso é interessante porque vale também para os relógios, né? Para a linha Apple Watch, que é essa questão de aproveitamento de espaço acaba sendo mais crítico ainda, né? E esses elementos do Liquid Glass estão indo também para os outros dispositivos do ecossistema da Apple, né? A gente está vendo isso chegando no Apple Watch, vai chegar no iPad, vai chegar no macOS. Então, eu acho que vai meio que funcionar como uma linguagem visual da Apple, sabe? Ela quer padronizar elementos em comum em todo o ecossistema. Então, por exemplo, se eu tenho um aplicativo que está sendo desenvolvido prioritariamente para o iOS, para o iPhone, mas eu tenho uma versão para iPad, ou então eu tenho um widget que funciona lá no meu Apple Watch, eu quero que eles sejam funcionalmente parecidos entre si, de forma que o usuário tenha uma experiência universal, ou seja, padronizada, né? Então, eu acho que também vai ter nessas conversas que eles vão, nessas palestras e workshops que estão rolando lá no evento, eu acho que eles vão nessa linha de pensamento, né? Tentar mostrar para os desenvolvedores que, olha, o caminho a partir de agora é esse. O legal é a integração, né? Então, nisso, realmente, você sabe que quando os desenvolvedores começarem a fazer as atualizações dos aplicativos, vai ter ferramenta da própria Apple que auxilia a fazer essas mudanças. E me parece que quem já tinha o aplicativo bem feitinho dentro das guidelines deles, né? Deve ser mais simples também. Você chega lá, às vezes muda um comando por outro, né? E só nisso o menu já deixou de ser um menu fixo embaixo e se tornou uma barra flutuante, o restante todo funciona. Mas ainda assim, eu acredito que vai ter todo um desafio, principalmente assim, em pensar nos ícones e como eles vão trabalhar as transparências desses ícones, porque senão podemos ter dificuldades. Eu instalei aqui o beta, estava até dando uma fuçada antes da gente gravar, e abri o aplicativo Música. E o aplicativo Música, ele tem lá os álbuns, e tem álbuns que tem a arte mais clara e outros que tem a arte mais escura. E aí, quando você coloca para tocar alguma coisa, ou, enfim, você está rolando pela tela de álbuns, tem alguns momentos em que não fica legal, porque normalmente a gente tem a interface clara e a interface escura, né? Do sistema e dos aplicativos. Agora, esse negócio que eles inventaram, o Liquid Glass, ele precisa interagir com o que está mais perto daquela área ali, né, que está com o Liquid Glass em si, e decidir se vai ser mais claro ou mais escuro. Pelo que eu vi aqui, em alguns momentos fica difícil de ler o negócio. Imagina para alguém que tem algum tipo de dificuldade visual, deficiência visual. Então, assim, vai ser delicado. A gente vai ter que ver com calma, né, conforme forem liberando em mais aparelhos. Na hora que eu tava assistindo,
a apresentação que chegou nessa parte, mostrando como que ia funcionar, foi a primeira coisa que eu pensei. E a legibilidade disso, né? Como que a Apple vai se portar diante desse design inclusivo em relação a contraste, a cor, a saturação de cor, porque tem todo esse lance que, assim, tem muita gente que tem dificuldade de ler leitura. Uma letra menor, né, uma fonte menor, já dificulta muito a leitura, dependendo do fundo que tiver atrás. Então, isso eu acho que é um desafio imenso. Eles até demonstraram, né, que você vai arrastando a página assim, e ele muda automaticamente, só que na prática, essa é a minha maior dúvida. Será que isso vai funcionar tão bem assim? Assim, primeiro acho que, bom, é beta, então tem um intervalo para eles fazerem ajustes possíveis. E os ajustes que não forem possíveis, que assim forem alterar radicalmente e aí acaba com a proposta, eles colocam no menu de acessibilidade e naquela opção de reduzir a animação, aumentar contraste, taraná. Então, para casos mais extremos, a pessoa teria que provavelmente abrir um pouco mão dessa experiência, vamos falar assim, do Liquid Glass, né? E assim, a própria tvOS, que quando chegou tinha a questão do parallax, os efeitos, né? O controlinho, aquele controle ainda meio 3D com touch. E eu lembro que algumas pessoas, né, que fuçavam mais a fundo o tvOS, descobriram alguns recursos que eu mesmo ativei na minha Apple TV, porque ficava mais legal. Por exemplo, quando ao selecionar um aplicativo ou navegar, né, pelo sistema de modo geral, aparecia uma linha contornando o que eu estava selecionando. Porque senão, ele aumentava um pouquinho, mas não era com grandes destaques. E aí, assim, você começa a achar tweaks para a coisa funcionar melhor, né, no seu ambiente. Isso é bem ruim, cara. E eles têm exatamente assim também nas TVs da LG, o aplicativo deles. É muito ruim, você não sabe aonde que você tá. E eu não tenho nenhuma deficiência visual, saca? Imagina a pessoa ou uma pessoa mais idosa, às vezes não é nenhuma deficiência visual, né? A pessoa não entende muito bem aí a lógica da interface. Então, essa parte da Apple TV é bem ruim mesmo. Para que, assim, se a gente pensar no público em geral, qualquer mudança de interface, de padrão de visual e que vai mexer também com o aspecto funcional, por menor que seja, vai causar algum impacto no usuário que está acostumado com o padrão anterior. Eu observo isso principalmente em pessoas com mais idade, que elas têm mais resistência ao novo. Então, acho que toda empresa, isso vale para a Apple, vale para o Google, vale para a Microsoft, enfim, qualquer empresa que tenha um padrão de design muito abrangente, ela tem que fazer as mudanças de uma maneira sutil, tão sutil quanto possível, porque ela não pode fazer com que essa mudança, por mais benéfica que seja, exige do usuário uma curva de aprendizado muito longa, muito extensa, né? Se a gente pensar num usuário jovem, talvez isso não seja um problema, mas é o que eu falei, se você pegar os usuários que têm um pouco mais de idade, talvez isso já seja um aspecto mais importante. E isso, no caso da Apple, é particularmente interessante porque eu sei de gente de mais idade que gosta de usar iPhone porque eles entendem que a interface é mais fácil de se usar, é mais simplificada. E não tanto no sentido de que o Android é mais difícil, não é isso, mas é porque como a Apple tem essa coisa da padronização, as pessoas têm essa coisa da curva de aprendizado que é menor. Então, se você mexe com isso de uma maneira muito drástica, você acaba frustrando esses usuários, né? Eu acho que não a ponto deles falar, agora, a partir de agora eu vou usar Android. Mas, assim, que pode acontecer dessa pessoa ter algum tipo de frustração com o novo sistema, eu acho essa uma possibilidade bem factível. Vocês lembram quando saiu o iOS 7? Foi aquele que mudou tudo, que no início ninguém entendia muito bem, porque estava todo mundo acostumado com aço escovado, couro, assim, aparência de papel, e todo mundo meio que teve que entender de novo, né? Se entender com o celular de novo, me parece que não vai ser o caso aqui. Não é uma mudança de paradigma tão grande. Sim. Mas ainda assim, né, Alecrim, para os idosos, para quem já tem dificuldade com o aparelho como ele é hoje, né, imagina quando tem uma mudança. Eu não sei, a impressão que me deu é que foi feito realmente para não ser uma super mudança. Tem vários estudos, inclusive, que falam que mudança de design é legal pro dono. Isso, estudos com sites, por exemplo. É legal pro dono, que acha legal um site novo, mas o usuário não gosta, porque ele tem que reaprender a interface novamente e tal. E acho que isso dialoga bem com o que aconteceu, que eu falei que aconteceu com a web nos últimos 15 anos, que todos os sites ficaram parecidos, o mesmo estilo, essa padronização, de certa forma, com pequenas mudanças, ela acaba sendo benéfica pro usuário, né? Você
consegue navegar, você nunca entrou naquele site, mas você meio que já viu aquele estilo de site, né? Com pequenas mudanças aqui e ali. E então, essa mudança que vai ser aplicada não só no iOS, mas em todos os sistemas da Apple, inclusive, é uma mudança sutil. O menu tá no mesmo lugar, o central de controle tá no mesmo lugar, os ícones são os mesmos, né? Os rumores falavam que os ícones iam ficar redondos. Não, os ícones são os mesmos ainda, tal. Quase você não dá pra perceber que o ícone mudou, assim. Se for uma pessoa menos atenta, parece que é a mesma coisa. Tipo, tem alguma coisa diferente, mas depois de alguns dias você esquece ali a mudança, né? Eu acho que a maior mudança tá realmente em alguns elementos específicos, tipo esse exemplo do Safari, da gente rolar e a barra ficar ali só com o endereço e ocultar todo o resto, ou do menu, né, de você clicar em 3 pontinhos e de repente abrir um menu em lista para você encontrar as coisas que você quer. Quando você seleciona palavras também, que tinha aquela setinha pro lado para ver mais opções, aquilo era horrível. Não sei como aquilo tava até hoje no iOS. É muito ruim, né? De pegar, tipo, pra colocar em itálico, formatação, outras coisas que aparecem ali que você tem que ir rolando pro lado. Agora, se você clica na setinha, ele abre um menu em lista também, então fica mais fácil de ver. Mas, no geral, é o mesmo iOS, não é uma mudança radical igual foi com o iOS 7. Ela só traz este elemento de vidro, que eles chamam de vidro líquido, né? Para todas as partes de todos os sistemas também, unificando a linguagem em todo o ecossistema da Apple. E vale fazer uma menção honrosa aqui. Antes da gente gravar, eu comentei que esse novo padrão, o Liquid Glass, me lembrou a interface Aqua do Mac, que foi lançada ali nos anos 2000, mais ou menos. Eu achei interessante naquela época, porque combinava com o padrão visual do Mac G3, que acho que todo mundo deve lembrar, né? Que era aquele Mac colorido, que você tinha aquela cor verde maçã, um azul claro, assim. Eu achava lindo. Então, eles combinaram aquela modernidade daqueles Macs, porque até então a gente tinha aquele PC padrão, né? Cor bege, aquela coisa... Aquela coisa IBM... O padrão IBM. E aí, ao mesmo tempo, eles levaram essa experiência das cores, né? Dessa coisa mais audaciosa pro software, né? Que a interface Aqua, ela tinha alguns desses elementos que remetiam a líquidos, né? Eu lembro que até o Steve Jobs mesmo, acho que em alguma apresentação, ele comentava isso, né? Então, eu acho que, assim, o Aqua é pouco provável que tenha sido alguma inspiração pro Liquid Glass, mas é provável que mais gente, né? Pelo menos quem teve um Mac G3 provavelmente vai lembrar do Aqua ao usar o macOS, o macOS 26, né, que também incorpora esse conceito pela primeira vez. Até porque a inspiração foi claramente o Windows Vista, né? Não foi a... Pois é, né? A gente tem que admitir, né? Parabéns, Microsoft, por ter lançado a ideia. Microsoft fazendo escola. Agora, a gente considera o Windows Vista lá atrás com... um hardware mega limitado, e a Microsoft tentou e depois acabou abandonando a ideia. Já agora, um negócio que a Apple explicou é que a renderização ela acontece em tempo real. E isso só é possível por causa do Apple Silicon. E é algo que eu considero, assim, formidável. Porque uma interface que tem um monte de botão, um monte de elemento, em que vários momentos ela vai precisar criar esses efeitos que simulam luz e sombra e reflexo, e o iPhone funcionando muito bem, sem ter perda, precisamos ver, né, se isso vai se confirmar, mas sem ter perda de bateria, sem ter impacto de desempenho. Basicamente o que eles estão dizendo é, a gente estava aí com hardware ocioso e decidiu inventar essa novidade aí também, porque, né, agora que a gente tem o produto, o dispositivo para fazer, a gente pode brincar mais com essas coisas. E isso eu achei incrível. A ver se efetivamente vai funcionar legal. Pelo menos no beta, como já é de se esperar, mas tem vários momentos em que está dando umas travadas. E não por acaso eles abandonaram, né? O iPhone XS, XR, o XS Max. Alguns modelos estão ficando para trás, não vão receber atualização, porque eu acredito que não rodariam bem, né? Eu acho que do ponto de vista do desempenho, provavelmente a gente não vai ter problemas. Nessa fase de beta, obviamente que pode acontecer algo, mas vai ter um refinamento com o passar do tempo, eu acho que a gente não vai ver muitos problemas nesse sentido. Agora, com relação à bateria, eu já fico mais desconfiado, porque bateria sempre foi um ponto crítico ali no iPhone, né? Todo mundo, acho que já viu ou passou por essa experiência de atualizar uma versão do
do iOS e ter, se não impressão, constatar realmente que a bateria ficou com uma autonomia menor, né? Então tem que ver realmente qual vai ser o impacto disso. Eu espero que não seja nada grande, né? Mas vamos ver. O problema é que assim, se tá consumindo mais bateria é porque tá exigindo mais do processador. E se está exigindo mais do processador, também vai ser um sistema menos durável. Não tem outra opção, porque o hardware você não atualiza. Óbvio que você pode otimizar o recurso para que ele consuma menos energia, sempre tem esse caminho, né? Mas, ao final do dia, se o sistema é mais pesado para rodar, ele vai consumir mais bateria e você também não vai conseguir ter a mesma experiência em aparelhos mais antigos. Porque o que a Apple pode fazer? Ela pode falar assim, no próximo Apple Silicon, a gente vai colocar uma instrução no hardware que vai fazer esse trabalho do Liquid Glass ser executado assim, muito rápido, sem consumir energia, sem nenhuma alteração visível. Eles desenvolvem lá um codec, alguma coisa que vai fazer ele funcionar perfeitamente sem nenhum prejuízo no sentido de mais processamento. Beleza, mas aí é a partir do próximo Apple Silicon. Quem tá com os anteriores não tem como sair um update over the air ali e atualizar o hardware do aparelho. Então é chato, mas é o custo do progresso também. O único problema é que é um progresso de perfumaria. E aí também faz as pessoas ficarem com raiva, né? Porque é só uma perfumaria. Mas enfim, aí vem aqueles recursos que eu falei agora há pouco, de reduzir a animação, de reduzir, recursos que pesem muito no aparelho para que daí você consiga aproveitar esse aparelho por mais tempo. Eu acho que isso faz todo sentido. E isso que você falou de ser uma perfumaria, eu vi muita gente comentando no thread, assim, tipo, sabe, vai melhorar a Siri em vez de fazer isso. Tipo, pra que atualizar o design? Tipo, melhora o que já tem pra depois fazer alguma coisa nova. O que você acha disso, Vitor? Eu concordo, né? Pensando em funcionalidade das coisas, concordo. Mas a gente tem que lembrar que o design, ele não é só estética, não é só, funcionalidade por si só. Ele é comunicação, no fim das contas. Você Exatamente. Usar o design. A Apple, ela é especialista nisso. Tipo, ela usa o design que ela cria. Além dela lançar tendência, tudo bem que muitas vezes é autoritária, ela impõe essa tendência e, tipo, é isso que a gente vai fazer e pronto, acabou. Mas além disso, assim, toda vez que ela cria alguma coisa nova, como o Tassius disse, eles vão lançar agora com todas essas animações e tudo, e se isso performar bem, incrível, realmente é impressionante. Com o hardware que a gente tem hoje em dia e fazer todos esses efeitos brilharem no celular, eu acho que isso realmente salta os olhos de qualquer um que vê. Tipo, todo mundo olha e fala, realmente, isso é impressionante. E para além disso, o que essa comunicação quer dizer? Na minha visão, como designer e vendo toda essa identidade visual que eles criaram, porque não deixa de ser uma identidade visual, né? Toda essa marca, todo esse ecossistema que eles estão criando visualmente, passa isso. Se eles conseguirem chegar nesse lugar de, a gente vai entregar um design novo, ele tem vários efeitos, a bateria vai se manter a mesma, a performance do celular vai se manter a mesma, tudo muito bem feito. Eu acho que isso passa uma mensagem de, assim, a gente tinha um hardware ocioso ali, a gente tinha poder de processamento para fazer isso, então a gente fez porque a gente pode, sabe? Eu acho que coloca a Apple num lugar de, tipo assim, a gente fez isso porque a gente consegue fazer isso e entregar isso da melhor forma possível pro usuário. Então, acho que tem um poder de comunicação muito forte ali. Eu concordo com você, mas no sentido de posicionamento como diferenciação, né? Olha aqui essa aura que a gente consegue construir, olha como esse sistema é bonito, mas só uma observação técnica aqui, né? Que quando a gente tá falando que existe hardware ocioso, então vamos usá-lo, a gente necessariamente está falando de vai gastar mais bateria. Entendeu? Porque se a gente vai usar o hardware, a gente vai queimar energia para usar esse hardware. Então, a gente só não sabe o quanto de energia que vai ser consumida para isso. Ou se vai realmente usar muito hardware. Aí, tudo bem. Supondo que seja, eu acho que assim, pensando no usuário final ali, né, quem compra um celular, principalmente um iPhone, beleza, ele vai perder, sei lá, 10% de carga pra ter todos esses efeitos, ter um celular bonito, você poder modificar as coisas, pôr as coisas onde você quer, ter todos aqueles efeitos que eles divulgaram. Eu acho que a grande maioria vai falar, tá bom, eu perco 10% de bateria no meu dia pra ter todas essas funcionalidades, sabe? Ou funcionar com lag em aparelhos um pouco mais antigos, de você rolar, dar uma travada, enfim. Exatamente. Vamos ver na prática, né, como é que vai ser. Exatamente. Tem 2 pontos que eu queria trazer aqui rapidinho. O primeiro deles é que, beleza, botões flutuantes, mas quem abre o Gmail no iPhone, já tem botão flutuante há muito tempo. Então, assim, vamos lá com calma, porque a ideia é interessante, tá visualmente, né, diferente, se destaca, tá refinado, mas não é a invenção da roda.
E o meu outro ponto é que, por mais que eles inventem uma coisa diferente, a gente ainda fica refém dos designs, dos modelos das linguagens de design de outras marcas que são muito grandes e uniformizaram a coisa toda. Por exemplo, Uber. O aplicativo do Uber é praticamente o mesmo no Android e no iPhone, porque eles não querem perder tempo tendo que desenvolver, né, se adaptar e desenvolver coisa diferente para o sistema. Para eles é muito mais fácil, simplesmente faz uma vez só e transforma aquilo na linguagem do Uber. iFood é muito parecido, Android e iPhone, Spotify, Netflix, são vários exemplos de players muito grandes que podem bancar de puxar para si a responsabilidade de inventar essa linguagem e acabou. A maneira como eles, né, quiserem fazer vai ser a maneira em todas as plataformas ou de maneira muito similar. E aí teremos um belo de um gargalo aqui, porque imagina, um Uber da vida vai lá, decide usar Liquid Glass e atualiza a linguagem do Uber para Liquid Glass. Como é que vai replicar isso no Android? Não tem como. Não vai. Não vai. Aí vai ficar com, né, coisas discrepantes, aplicativos diferentes nos dois sistemas. Não sei. Então tem esse impacto gigante quando a Apple decide fazer e empurra para os desenvolvedores, mas quando a gente considera os grandes desenvolvedores, né, desses apps que efetivamente estão aí, fazem diferença na vida de muita gente, eu não sei não, tô com um pouco de pé atrás sobre como deve ser essa adesão. O próprio Google, que tem alguns dos aplicativos mais utilizados no iPhone, eles estão sempre relutando em adotar as coisas que a Apple inventa e durante muito tempo, né, tentaram inclusive empurrar o Material Design no iPhone, para deixar padronizado junto com o Android. E a gente tem que lembrar também que a gente tem agora a Apple apresentando esse novo padrão visual, mas o Google também está aí no páreo, né? Recentemente, para o Android 16, o Google apresentou o Material Tree Expressive, que tem alguns elementos mais modernos, elementos visuais, inclusive esse conceito de menus e botões flutuantes. Então, quer dizer, a gente está vendo, acho que uma tendência de mercado, né? Eu acho que no caso do Google, eles só não valorizam muito essa questão da transparência, né? Desse efeito translúcido. Por outro lado, esse efeito por exemplo, de um botão que se adapta ao tamanho ou que destaca uma função, por exemplo, você pode ter um botão de enviar e-mail e o botão fica maior porque o sistema prevê que o usuário vai fazer aquela ação. Por exemplo, ele está no Gmail, então ele prevê que o usuário daqui a pouco vai apertar o botão de enviar, então ele destaca aquele botão. Esses pequenos detalhes, essas nuances relacionadas que combinam design, né, que combinam visual com funcionalidade, já estão sendo estudados pelo Google também. Então a gente vai ter ali os desenvolvedores meio que tentando se encaixar em tudo, né? Porque você não pode desprezar o ecossistema do Android da mesma forma que não dá para desprezar o da Apple, né? Você tem que tentar combinar os dois universos e aí nisso considerar custos de desenvolvimento, custos de design e assim por diante. E uma coisa que me preocupa também é em relação às cores que são usadas nessas interfaces, porque a gente está passando por um período, não sei se vocês têm notado isso, mas a gente vinha de cores muito vivas, as telas incríveis, OLED, Super AMOLED, então cores muito vivas, e aí a coisa começou a passar por um fade, ficaram umas cores mais foscas, e agora a gente praticamente perde isso da cor, porque é translúcido, é transparência. E, sei lá, para mim corre o risco de termos sistemas que, no fim, são mais pobres do ponto de vista visual. Não se valem disso para ter um negócio assim que salta aos olhos. Tem até essa opção, né? Uma opção nova lá que eles chamam, acho que é neutra, não lembro como eles chamaram, que os ícones do sistema inteiro ficam meio que transparentes, como se fossem só um vidro. O que eu achei interessante, achei bonitinho, mas na prática eu teria o mesmo problema que eu tenho com essa customização de colocar uma cor só para todos os ícones. É a cor dos ícones que me faz saber onde que meu dedo tem que ir na tela sem precisar ficar pensando toda vez, saca? Tanto isso é verdade que eu lembro que há um tempo atrás, coisa de 2 anos, eu tava trabalhando, não lembro exatamente no que, mas eu lembro que eu tava com várias pastas e eu pensei assim, nossa, e no Windows, né? E eu pensei assim, nossa, podia ter um jeito aqui rápido e fácil de eu mudar as cores das pastas para que eu conseguisse localizar elas mais facilmente, né? Aí para localizar eu sempre usava lá o teclado para pegar a primeira letra e tal e conseguir localizar, mas visualmente fazia mais sentido para mim naquela época ter esse padrão de cores, né? De possibilidade de mudar
dá uma cor. E aí, por acaso, agora no macOS, isso meio que ganhou forma, né? Porque o sistema vai permitir, inclusive, que você não só mude a cor, né, da pasta, mas também adicione símbolos, né, emojis e tal. Eu achei isso bem interessante, mas aí entra a questão de ser bonito e útil. Isso pode ser útil, né? Você tá com, sei lá, você tá com 50 pastas abertas ali, de repente, pra localizar alguma coisa, você bate o olho e já consegue achar. Isso eu acho que vai ser muito útil, pelo menos pra mim, né? E outros recursos, porque a gente está falando bastante aqui do design, né? E foi um evento que, no geral, a gente estava conversando ali no Tecnochat, na nossa sala do Slack, que a sensação era que um evento meio morno para frio, né? O design mesmo, estamos conversando bastante aqui, mas não é um redesign igual foi no iPhone 7, no iOS 7. E os recursos, a maioria deles ali, pareciam assim... legal, uma novidadezinha que nem precisava de um evento pra falar que tá tendo isso, né? Teve alguma coisa que chamou a atenção de vocês, falando assim, de todos os sistemas até, né? Pra gente já adiantar aqui. O que vocês falaram? Caraca, isso foi muito legal, isso realmente faz sentido. Tem coisa micro que eu achei muito interessante, como o Hold Assist, de você ligar para um 0800 da vida, enquanto estiver tocando a musiquinha lá, né, esperando o atendimento, o iPhone vai entender, vai deixar aquela ligação em segundo plano, e quando aparecer alguém para te atender de fato, ele vai te avisar, e enquanto você pega o telefone, ele vai avisar a pessoa, então vai ter uma sintetização de voz de que o usuário, o cliente está vindo aí. Isso eu achei bem legal. É algo que o Google já vinha brincando. Em 2015, 17, sei lá, eu lembro de um I.O. que eles falaram disso. E tinha inclusive, que o Google ligava do sistema do Google, e quando atendiam na outra ponta para marcar um compromisso, sei lá, uma consulta, aí o seu telefone tocava e você, né, continuava na ligação de fato. Vai ter essas duas coisas no iOS. Eles falaram que tem tanto isso para você, quando você está recebendo uma ligação de um número estranho, a pessoa que está te ligando tem que se apresentar, né? Aí o iPhone decide se ele toca ou não, né? Então isso, tipo, inbound, né? E o outbound também, de você ligar para algum lugar e cair na musiquinha, né? Ele identifica que tem uma musiquinha e ele fica ali esperando por você. Então vai ter essas duas coisas. A diferença é que acho que na época do Google não devia ser no aparelho. Aí eu não sei exatamente como é que o Google fazia isso, mas a grande novidade agora tá sendo isso, que é o Apple Intelligence, não sei, são recursos de IA direto no seu aparelho. Agora eu tô curioso para ver se isso vai funcionar em português. Eu pesquisei e não descobri. E vira e mexe a Apple inventa coisas que começam primeiro em inglês e levam um tempinho. Mas já me surpreendi em eventos passados de funções que estavam disponíveis em português desde o começo. Mas o ponto para mim é que o iPhone começa como telefone celular, e aí a gente usava para ligar, e depois de um tempo, né, passados quase 20 anos, as funções de telefonia, elas de alguma forma são mediadas por tecnologia, porque tá todo mundo por aqui de ligação de spam e por aqui também com atendimento cagado que a gente recebe de saque e de 0800. Então, no fim das contas, são funções de assistência que, para quem não tem a grana para contratar um assistente de fato, né, para ajudar ali, marcar, fazer acontecer, o telefone vai assumindo essas responsabilidades. Eu achei legal. Eu achei incrível por conta disso, assim, eu odeio falar no telefone. Na hora que eu vi que eles iam lançar essa função de, tipo, tem que se apresentar, eu falei, graças a Deus, sabe? Tipo, é uma coisa a menos pra eu me preocupar, não tem que ficar atendendo um número de estranho, a grande maioria é spam, mas mesmo os que não são, né, daí você quer só saber o que se trata antes de atender, então eu achei realmente incrível essa função. Uma curiosidade é que no Brasil a gente está com o sistema de origem verificada sendo desenvolvido. Inclusive o G1 deu uma matéria na semana passada de que 3 bancos eles vão adotar a origem verificada, que é aquilo do telemarketing que informa, né? Tem o selo da empresa, o selo de verificado, a marca da empresa e o motivo da ligação. Então, se essas coisas funcionassem de fato, talvez a gente nem precisasse de um hold assist e de coisas similares. Mas
a gente sabe que não é, né? Inclusive do interesse dessas empresas, muitas vezes, fazer do jeitinho certo, na expectativa do consumidor. Tem 2 recursos que eu queria destacar aqui, que me chamaram bastante atenção, que eu acho que foram, na minha opinião, os grandes destaques deste evento. E, curiosamente, eles ficaram mais pro final, não sei se foi proposital também. Um deles é o upgrade no Spotlight do macOS. Spotlight, quando você aperta Command Space, aparece ali uma telinha para você buscar, e aí você consegue fazer coisas muito simples de ações hoje em dia, né? Mas ele é mais útil para você, por exemplo, calculadora, você consegue fazer ali, às vezes uma conversão de dólar para real, mas não é tão avançado. A parte mais avançada, você tem que instalar algum substituto, tipo o Alfred ou o Raycast, que está bem famoso agora também. O Alfred é um app pago, custa razoavelmente caro aí, porque é em dólar, né? E o Raycast tem a versão gratuita, mas também tem um plano de assinatura, enfim. O Spotlight, há muito tempo já poderia ter se tornado esse assistente mais avançado. Mas parece que eles viram na chegada do Apple Intelligence meio que uma desculpa para tornar o seu assistente pessoal agora o Spotlight. Então você vai ter centenas de ações integradas ali, e ações são ações compostas até, que você pode falar para ele pegar uma coisa e fazer outra coisa em tal aplicativo, tipo, enviar um e-mail, criar um alerta, sei lá, tem várias coisas ali que podem ser feitas, mas também achei legal que ele funciona como uma barra de comando para o aplicativo que você está utilizando. Então, se eu estou editando um documento em algum aplicativo, tem uma API, esse desenvolvedor pode colocar todos os recursos e menus desse aplicativo dentro da API, que o Spotlight vai se alimentar, e aí você não precisa mais ficar procurando um menu para encontrar a opção de uma coisa que você quer fazer. Você simplesmente, em linguagem natural, abre o Spotlight e dá o comando, tipo remover background da foto, que foi o exemplo que eles deram ali durante a apresentação. Isso integrando com recursos de inteligência artificial, ChatGPT bem integrado em várias partes do sistema, inclusive, não só o Apple Intelligence. E integrando com Shortcuts também, o aplicativo que vai ter mais opções agora, abre espaço para você criar automações e coisas um pouquinho mais avançadas. Eu já acho também que é um uso um pouco mais avançado do sistema operacional. É tipo uma ferramenta de LLM, um ChatGPT, que você dá ela ali, mas não é, você pode usar ela para uma infinidade de coisas e você não sabe exatamente para que, até que você teste ou leia sobre casos de uso, né? Então, mas enfim, você realmente torna o sistema um pouco mais poderoso, assim, de coisas que você pode fazer e até de economizar tempo também. Eu ia comentar justamente sobre o Spotlight, porque eu achei essa mudança bem interessante, porque assim, a gente, fazendo uma comparação extrema, quando você tinha a época do Linux ali, que você ficava só na linha de comando, você tinha uma janelinha ali para resolver tudo, sabe? E o Spotify meio que pega esse espírito, ele tenta deixar aquele espaço ali para você resolver tudo. Então, se você tá no dia a dia ali naquela correria, de repente você tá editando um texto e aí você precisa, sei lá, mandar um e-mail, aí você tem que localizar primeiro um arquivo anexo para mandar esse e-mail, aí você consegue no Spotlight fazer tudo ali, sabe, de uma maneira ótima, digamos assim. É óbvio que isso vai exigir uma curva de aprendizado, né? É o que o Mobilon falou, isso é para um perfil de usuário mais avançado, mas aparentemente, eu tô falando aparentemente porque eu não testei ainda, mas olhando assim na primeira olhada, a impressão que fica é que quando você pegar o jeito, cara, você vai passar muito tempo dentro do Spotlight porque você vai perceber que ele vai facilitar muito sua vida, sabe? Desde que funcione tudo como esperado, né? Porque assim, já aconteceu da Apple anunciar algumas coisas pro Spotlight, assim, em eventos anteriores, e no final das contas eu ficar meio frustrado, né? Falar, olha, tá legal, mas não funcionou do jeito que eu queria, né? Então, talvez agora realmente o Spotlight fique mais condizente com o que foi anunciado, né? É o que eu espero. Aí a pessoa vai estar lá com o Word aberto, vai acionar o Spotlight e escrever, quero formatar o texto, só que não vai estar integrado, vai formatar o computador inteiro de uma vez. Meu Deus! Numa linha de comando, antigamente, eu acho que isso seria possível. Eu acho que aqui vai ter alguma proteção. Por favor. O famoso RM-RF, né? Então.
Agora, o segundo grande recurso que eu queria destacar aqui, que eu acho que vale uma discussãozinha também, é o iPad, né, gente? O multitasking no iPad. Até curioso, né, que eles abrem falando que a new Windows System on iPad, tipo um novo sistema com janelas no iPad. Porque agora você vai poder, até no iPad mini, você vai poder redimensionar as janelas, não fica mais em tela inteira se você não quiser. Tem aquela parte das bolinhas para fechar a janela, que é uma coisa do macOS. Colocando o mouse em cima, você consegue selecionar para colocar split screen, todas aquelas opções que tem no macOS também. O mouse de bolinha foi substituído por um ponteiro, aquele mouse que era muito criticado. Você pode minimizar a janela para o dock, depois você pode puxar a janela de volta. Tem até o Exposé, que é aquele recurso do Mac para você ver todas as janelas que estão abertas, ou para você dar um swipe e ver a área de trabalho. Num iPad, isso é muito estranho, ver a área de trabalho no iPad, né? Então, o Mac, menu o bar. iPad e a menu bar, exatamente, né? Que você tem no Mac os menus no canto esquerdo, mas no iPad você arrasta o mouse e os menus aparecem no meio. Então tem essas diferenças mínimas de design, mas o comportamento é muito igual ao comportamento de um macOS. O que me leva a pensar, a diferença entre um e outro vai se reduzindo. O que é um computador? Né? Lembra do comercial? Exatamente. Óbvio que o Mac é um sistema muito mais avançado, você consegue fazer muito mais customizações, tem muito mais liberdade ali para os desenvolvedores fazerem modificações. E o iPad não tem isso, a proposta é outra, mas ele é baseado no Mac. Então, o que me faz pensar no futuro, porque é um custo gigante para a empresa ter que focar no desenvolvimento de tantos sistemas diferentes. E se a gente está falando de um iOS e de um macOS, a distância é muito grande, então faz sentido. Agora, quando a gente olha um iPadOS e um macOS, que agora estão ficando muito similares e vão começar cada vez mais a atender propósitos similares, né? Faz sentido no longo prazo. Não estou falando 5 anos, estou falando até 10 anos. Faz sentido para a empresa continuar desenvolvendo 2 sistemas que a tendência do iPad é continuar ganhando mais recursos e se aproximando de um sistema de desktop, aparentemente. Será que a Apple está abrindo espaço para um novo sistema operacional ali que vai tomar conta do macOS, por exemplo, e aí não vai mais ter necessidade do macOS, sei lá, daqui 5, 10 anos, assim? Faz sentido? O que para mim é evidente é que, por mais que os sistemas sejam parecidos, e sei lá, poderíamos ter um iPad que rode iPadOS e macOS, dependendo da forma como você quer interagir. Mas ainda é indissociável que o MacBook, ou o Mac de modo geral, é para quando você quer fazer o input sem tocar na tela, porque ele não tem touchscreen e tudo que os executivos da Apple falaram até hoje dão a entender que não faz sentido ter um Mac com touchscreen. E então, essa diferenciação eu acredito que ela vai continuar acontecendo. Mas talvez poupe recursos para a Apple se antes você tinha um iPadOS pensado para touch e, ao mesmo tempo, algumas interações de computador, e essa parte de interações de computador eles já estão copiando e colando o código que seria do macOS, entendeu? Porque se é tudo Apple Silicon hoje em dia, se são os mesmos designers trabalhando, se o código é similar, você consegue fazer ali um nível de sinergia que antes não seria possível, porque eram projetos completamente distintos. Mas eu ainda acho que isso do tocar, fazer as coisas com as mãos, assim, ainda acaba sendo um diferenciador em relação ao Mac. Sim, o design não teria como ser, né, por conta disso, mas é até estranho, né? O fato da gente estar discutindo isso, de ter essa confusão, já é um indicador de alguma coisa na minha cabeça, saca? Porque é um iPhone com coisas do Mac. Vai ficando um pouco confuso, saca? Então me pergunto se no longo prazo é sustentável ter essas 3 coisas, uma vez que o iPad está indo nessa direção. Eu não sei se é sustentável, mas eu acho que tem alguma lógica nessa aproximação do iPad dos Macs, porque até então, assim, de modo geral, falando de tablets de modo geral, a gente sempre viu tablet como um celular com tela grande, com tela maior, e assim, isso tem alguns pontos negativos, porque, por exemplo, a gente teve por algum tempo aquele conceito do mobile first, né, que você prioriza o desenvolvimento de uma interface, de um software, de um site, visando o celular, e aí vai expandindo isso para telas maiores. E o problema é que, assim,
o tablet, de modo geral, ficou no meio do caminho, né? Porque ele acabava pegando, muitas vezes, um aplicativo de celular que ele era exibido, esse mesmo aplicativo ou esse mesmo site, numa tela de tablet, só que ficava aquele espaço mal aproveitado, porque o tablet não foi considerado para aquele projeto específico. Isso não acontece tanto quanto acontecia 5 anos atrás, mas, e principalmente no iPad, né? O iPad hoje já tem algum tempo que a Apple se preocupa em criar uma experiência de uso adequada para telas um pouco maiores. Mas ainda assim, fica aquela coisa assim de que o iPad é um iPhone com tela maior, sendo que você pode aproveitar muito dos recursos no iPad que estão mais próximos de um desktop. Então, para mim, do ponto de vista funcional, faz sentido essa aproximação. Agora, eu não sei se faz sentido do ponto de vista estratégico, porque pode acontecer do iPad ficar tão bem evoluído que entra nisso que o Mobilon estava falando. De repente, não vai fazer mais sentido ter um MacBook Air, por exemplo. De repente, eles falam, olha, se você quiser um MacBook Air, você compra um iPad e coloca um teclado acoplável aqui. Aí você já tem o seu MacBook Air, então... É porque é isso, pensando no público, cada vez mais pessoas que precisariam comprar um Mac, de repente podem, um iPad aqui já me resolve, não preciso ter um MacBook ou algum outro dispositivo. Então, querendo ou não, a Apple vem desse lugar de, não, as coisas são completamente diferentes, a gente não vai fazer sistemas híbridos, né? Notebook que dobra e vira uma tela touch, e aos pouquinhos ela tá colocando o iPadOS nessa direção de, não, agora você consegue usar mouse, você consegue ter janelas com o Stage Manager, né? E agora não, agora são janelas mesmo, que você redimensiona, coloca várias na sua tela, interage uma com a outra. A API de multitasking também chega agora com o iPadOS 26, que você está exportando um vídeo, o vídeo pode ficar exportando lá em background enquanto você abre uma outra janela e vai fazer outra coisa. Então, cada vez mais o iPad recebendo recursos de um sistema operacional completo. Está longe de ser um sistema operacional completo, igual é realmente um macOS, né? Mas, eu não sei, vai confundir na cabeça, assim. O usuário vai entender essa diferença? Para o usuário básico, o iPad já não vai atender a maioria das coisas? Se não agora, daqui a algum tempo, com novos recursos também, o Barba já, inclusive, é um grande defensor, né? Já usa bastante tempo aí o iPad para muitas coisas. Agora, imagino que ele deve estar soltando rojão, né? Exportar vídeo lá, pode fazer outra coisa, deve estar felizão. Mas é isso, né? Até um usuário avançado ali, que é o Barba, já usa o iPad há muito tempo para essas coisas. Eu sinto que a diferença que as pessoas veem entre um iPad e um MacBook, por exemplo, ou um Mac, é isso. O iPad, elas não veem como algo para ser usado para trabalho, na grande maioria das vezes. Ou por questão de potência mesmo, de hardware, para aguentar alguma tarefa mais parruda, ou pela questão de, é um celular gigante, é um iPhone gigante, então pra que eu vou comprar isso? Eu acho que as pessoas mais leigas têm esse pensamento, têm esse preconceito sobre o iPad e como ele funciona e pra que ele serve, pra quem ele serve, pra quem ele foi feito. Mas eu acho que essa distância, conforme o hardware chegar no que um Mac aguenta, no que um MacBook aguenta, essa distância vai ficar cada vez menor. Só que pra mim, eu acho que ainda vai ter público, mesmo daqui a 10 anos, tanto pra quem quer um Mac, quanto pra quem quer um iPad. Porque eu acho que, por conta desse preconceito que as pessoas têm, a Apple vai ter que investir em muito marketing pra tornar isso uma coisa palpável pras pessoas, sabe? Tipo, explicar, né? Exatamente. Falar, isso aqui é uma tela, mas você consegue fazer exatamente o que você faria no Mac. Não faria muito sentido ela fazer isso também, né? Pensando, porque é uma autofagia. Ela vai estar depreciando um outro produto dela pra... Então entra nesse lugar. Talvez a confusão exista para que a Apple consiga fazer o tal do upsell. O cara chega lá querendo comprar um iPad mini e aí vai vendo que, não, mas esse aqui tem tal coisa e a tela fica maior e aí tem mais poder de processamento. Esse aqui, ele tem um sistema parecido com o do macOS, mas olha, o macOS é completo. E aí, quando você vê, você saiu de um iPad mini e comprou um MacBook Pro de 15 polegadas e parcelou em 60 mil vezes. E, aliás, além da questão da forma de interagir com a tela, depois aqui eu fiquei pensando que também tem o ponto do sistema de arquivos. Porque por mais que eles tenham feito várias coisas, o próprio aplicativo Arquivos, né, que chegou bem depois, já era um movimento para que as pessoas consigam fazer coisas de maneira mais produtiva, mas ainda assim não é a mesma coisa que ter um Finder que você entra e você abre um arquivo e aí você, né, vai fazendo uma coisa, puxa de um lado para o outro. Então eu acho que isso ainda é um fator de diferenciação. Há alguns anos
Uma amiga pediu indicação de computador para ela, estava na faculdade, eu indiquei um iPad, porque tinha principalmente aquilo do Safari completo, então é a mesma experiência de usar no computador. E depois fomos descobrindo várias limitações, não sei se ainda existem, mas, por exemplo, a ferramenta lá que a faculdade utilizava para participar das conferências de aula, né? Tipo Zoom, essas coisas assim. E não funcionava, não captava o microfone direito. Enfim, tinha vários gargalos. E na época ela também reclamou disso de arquivos, porque a faculdade tem muito arquivo, né? Você tem aqueles drives compartilhados e tal. E não era simples de tirar, né? Fazer o download do drive lá, compartilhado pelo professor, e colocar no drive dela. Então, eu acho que isso ainda é uma dificuldade. Ainda mais quando você tem muitos times, muitas pessoas envolvidas em projetos. Aí a coisa começa a ficar mais complicada e tem tarefa que fica, assim, bem com cara de computador, né? Preciso ir para a tela do PC para resolver aquilo. Nessa parte de trabalho, pelo menos, o que eu vejo o iPad sendo mais empregado, e aí o Vitor pode falar com mais autoridade, são trabalhos que exigem caneta, né? Ou seja, você vai fazer um trabalho de design, você vai fazer um trabalho de ilustração, alguma coisa nesse sentido, que desenhar sobre a tela pode oferecer uma experiência melhor. Mas ainda assim, e até esse ponto pode ser questionado até certo ponto, porque você tem as famosas mesas digitalizadoras, né? Que oferecem essa experiência parecida também. Então, é sempre muito relativo, né? Eu acho que acaba sendo, no final das contas, sempre uma experiência individual. De repente, um iPad vai ser ótimo para um designer, para alguém que trabalha nesse ramo, e para outro não. Mas por questões meramente de prioridades, né? De gostos, né? É por isso que eu disse que eu acho que, tipo, mesmo daqui 10 anos ainda vai ter mercado para as duas coisas, porque eu concordo, pra área criativa, no geral, assim, eu acho que o que falta no iPad, na grande maioria dos casos, é ele ser parrudo o suficiente pra aguentar alguma tarefa pesada. Ah, cara, mas ele já é, assim, ele só não tem memória RAM, mas o processador já é, pô. Sim, mas dependendo da tarefa, sei lá, pra 3D, alguma coisa que exige muito do hardware ali, ou gerenciamento de arquivo é uma coisa importante. Eu acho que a partir do momento que essa linha ficar tênue entre um Mac e um iPad, eu, por exemplo, a primeira coisa que eu vou fazer é vender meu iMac e comprar um iPad, sabe? Tipo, ele é portátil, eu posso levar pra qualquer lugar. Não que um MacBook eu não posso também, mas eu acho que ele te traz o touchscreen, por exemplo, que um Mac já não traria, sabe? Um iMac não traz, enfim. Então ele ainda te traz outras possibilidades. Hoje a gente vê isso, de certa forma, como uma limitação, vamos colocar assim. Ele te traz o touch, mas ele não te traz outras coisas. Mas eu acho que conforme essa distância for ficando menor de potência entre um e outro, eu acho que essa coisa vai inverter. Isso vai ser o plus de um iPad. Você, além de tudo que um Mac faz, você tem o touchscreen, sabe? Eu acho que isso pode se inverter a longo prazo. Só pra gente finalizar aqui, eu queria fazer um comentário, porque acabou de instalar o beta aqui também. Fiquei curioso e deixei instalando enquanto a gente tava gravando. E 3 comentários. Primeiro, tá lento e travado pra caramba, o iPhone tá pelando de quente. Normal, é beta, não dá pra julgar, mas beleza, vamos testar. Segundo ponto, o Safari piorou muito com esse negócio embaixo. Por quê? Antes você podia clicar no quadradinho para ver as suas abas. E agora você tem que tocar nos 3 pontinhos e aí aparece lá em cima todas as abas. Então, sempre que você for trocar de abas no Safari, você tem que dar 2 toques para trocar as abas. Não dá mais para deslizar o dedo? Dá para deslizar o dedo, mas aí se você tá com muitas abas abertas, você tem que adivinhar caçar, onde tá. E até para fechar a aba, né? Que antes você poderia simplesmente segurar nas janelinhas na janelinha e selecionar fechar abas. Agora não tô achando como é que fecha a aba. Acho que tem que abrir todas as abas e aí fechar a aba. Enfim, o terceiro ponto que eu acho que é o mais bizarro. Essa é uma mudança. Isso foi implementado no primeiro iPhone e a Apple acabou de matar. Quando você digita, não aparece em cima. Não entendi qual é a questão. O teclado, quando você toca, aparece em cima a palavra maior, a letra maior, pra você ver onde você está tocando. Sim, comigo também tá assim. Eles mataram isso. Será que é bug, não? Vai ver, é porque eles confiam que já tá bom o suficiente. E você diz enquanto você toca na tecla? É, que aparece em cima do seu dedo a letra que você está tocando. Isso não existe mais. Eu acho que é bug, tem que ser bug. Não tem razão pra tirar isso. Não sei, cara. Mas tirou no meu, tirou no do Taz e é um iPhone 16 Pro, é o iPhone mais novo que tem. Mas é isso, versão beta, vamos esperar a versão final pra ver se, com muito xingamento no Twitter, ela volta atrás dessa mudança aí. Eu só queria puxar aqui
um filão rápido sobre Apple Intelligence, porque a gente já fez Tecnocast falando que prometeram e não entregaram aquilo da IA contextual, que consegue, você pede para ela fazer uma coisa, ela acessa todos os aplicativos e faz e acontece, e a Apple não pediu desculpas, nenhum executivo chegou e falou, olha, galera, a gente prometeu e não entregou, porque eles não querem dar motivo para serem processados por isso, e logo no começo da apresentação já falaram que estão trabalhando e que para chegar no resultado que eles queriam, ficou pro ano que vem, que já era algo que eles tinham falado antes, eles só repetiram de forma oficial lá na apresentação. Mas eu conheço alguns analistas que estavam na expectativa de verem um pedido de desculpas de verdade, que não aconteceu, não tiveram essa maturidade, até essa humildade também, no caso da Apple. Mas, ao mesmo tempo, já que tô puxando aí a inteligência artificial, eles anunciaram um framework para desenvolvedores de aplicativos acessarem a IA de forma local. E isso eu achei interessante. Finalmente, Então, agora os devs vão poder arregaçar as mangas, testar para ver como isso funciona, tem lá as APIs e tal, para ver se realmente é útil, se vai acrescentar, porque até então você conversava com o pessoal dessa área, eles diziam, eles têm, né, o sistema deles, robusto e tal, e pro desenvolvedor, assim, o desenvolvedor fica chupando o dedo, não dá para fazer. E agora vai dar. E aí você não vai precisar ficar jogando pra nuvem o tempo inteiro, vai ser local, que é o que muita gente defende. Então, tô bem curioso para ver como esse framework ele vai ser utilizado. Um exemplo, aplicativo de academia que você, sei lá, montou o seu treino, o Smart Gym é um bem famoso, você montou o seu treino e aí você tá ali e a academia não tem internet direito, mas como tá rodando no local, ele poderia sugerir outros aparelhos porque um tá ocupado. É o tipo da coisa que, assim, já poderia existir e antes estava travado por limitações na ponta da Apple. E novidades no aplicativo Mensagens. Vai dar para mudar o fundo das conversas. E vai ter Sério que você acha que isso merece destaque? Calma, eu vou chegar lá. E vai ter também um negócio que diz quando a pessoa está digitando. Ou seja, finalmente chegaram a 2015, né? Puta que pariu. Novidades que as pessoas que usam o WhatsApp, 90% do mundo estão cagando e andando. Mas teve lá... Peraí. Vamos ser justos. Eles já mostravam que a pessoa estava digitando. Agora vai mostrar que ela está digitando em um grupo. É diferente. Pode ser. É mais difícil. Mais difícil. Realmente. Precisa da computação quântica para isso, né? Precisa do Apple Intelligence para saber quem está digitando. No fim das contas, de 0 a 10, que nota vocês dão para essa WWDC? Para mim, o evento todo foi assim, dava para ter sido um e-mail. Tirando certas partes. Um press release. Um e-mail com uma foto já só pra ver o visual e tava ótimo, sabe? Um GIF dos efeitos translúcidos. Eu diria que um 6/10. Que não passou de ano, mas foi quase. Eu diria um 5. Tipo, legal, tem coisas ali que precisava mostrar, tem alguns updates legais, tipo Spotlight, multitasking no iPad, mas pouca inovação, né? E até mesmo a questão do design, a gente não sabia como ia ser e existiam, assim, os rumores de que viria um redesign e a própria Apple diz que é a maior mudança de design em não sei quanto tempo. E pode até ser, mas para quem estava aqui e acompanhou quando veio o iOS 7, você vê que não é o mesmo nível, né, a mesma escala de grandeza, assim. E aí por isso que deu uma esfriada, eu acho. Eu acho que até mais do que isso, eu acho que é o que a gente já vem questionando há um tempo sobre a dificuldade que a Apple tá em inovar, né? Ano passado eles tentaram com inteligência artificial e a gente viu no que deu, ou no caso que não deu, né? Não aconteceu. Eles tentaram correr atrás de mostrar vídeos que nem eram recursos de verdade para falar que eles estavam na vanguarda da inovação aí. Mas na verdade não, eles só estavam apanhando e vamos inventar alguma coisa aqui para pôr no evento, tanto que não existe ainda o recurso. Tava até vendo aqui, as ações agora, né, nessas poucas horas após o evento que a gente está gravando, estão caindo 1,5%. Foi um evento bem assim, já uma novidadezinha no app, uma novidadezinha no outro app, palavras muito grandiosas, né, que um grande update, uma grande Não é. Eles estão tentando, né, embonecar o porco para empurrar para frente, mas com um pouquinho de raciocínio crítico a gente vê que não é para tanto também.
Pra ficar 1h30 ali. Por isso que o pessoal do Google fez o evento do Android antes do Google I.O. E aí foi um vídeo de 20 minutos, 15, 20 minutos, um negócio assim, só com as novidades do Android. E depois fizeram o Google I.O. Poderia ser esse o caminho, né? Pra quando a gente tem essas mudanças que não são... que impactam muita gente, mas que não são tão grandes assim. Já no início do evento, já vi um sinal de que não ia ser um evento tão chamativo, porque eles começaram com piadinha, né? Daquele filme da Fórmula 1, com o Craig Federighi lá fazendo graça. Que é legal, é claro, né? As piadinhas complementam a experiência de quem tá assistindo, mas quando já começa assim, eu falei, ixi, cara, sei não, hein? E terminaram com um musical incrível, né? Não tava esperando aquilo no final. O que foi aquilo? Eu não entendi o que foi aquilo. Um cara no piano cantando musiquinha com letra de aplicativo... O que foi aquilo, Com a avaliação dos aplicativos, Foi uma IA alucinando. Por isso que eles não liberaram a Apple Intelligence, que acontece. Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast. E conta pra gente qual que é a sua avaliação deste evento, essas novidades dos sistemas operacionais da Apple, se tem algum recurso que você estava querendo ver e não viu ainda, ou se tem recursos que chegaram e você falou, finalmente, isso aqui vai mudar a minha vida. Manda lá no Caixa Postal Tecnocast, no Telegram ou no grupo do Zap, o link tá na descrição deste episódio. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @mobilon. Eu sou @Tassius, THASSIUS. Eu sou @ealecrim. Eu sou o Vikings, sem o primeiro I. E esse Tecnocast vai ficando por aqui, a gente volta com o outro daqui 15 dias. Até lá. Tchau. Falou. Falou. E esse Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pada.